No vídeo de hoje a gente vai ver de forma bem prática como aplicar o gate numa bateria. Então fica com a gente até o final. Fala pessoal, Josué Marins, você que não me conhece, esse aqui é o Som para Sua Igreja, e eu ajudo igrejas, né, e técnicos operadores de igreja a alcançarem um som de qualidade. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai mostrar aí de forma bem prática como que a gente consegue aplicar o gate em uma bateria. Assim, já tem um tempo, pessoal, deixa eu só ajeitar o meu fone aqui, isso. Já tem um tempo, galera, que eu tenho a vontade de fazer um conteúdo um pouco mais prático aqui. A gente está sempre conversando sobre o funcionamento, né, esse universo do áudio. Eu trago sempre muito conteúdo para vocês aqui, mas de verdade eu queria mostrar uma coisa mais prática para vocês e eu decidi fazer uma sequência de vídeos falando sobre gate, falando sobre compressão, falando sobre equalização. E aí, para começar, eu decidi gravar esse conteúdo aqui, falando mais especificamente do gate. E pessoal, antes que a gente siga aí com a parte prática, eu não posso deixar de conceitualizar sempre para vocês o que são as coisas, né? Sempre pensando que esse vídeo ele possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, tem gente que vai chegar aqui, já conhece o gate, já sabe, e tem gente que chega realmente sem conhecimento nenhum. O instrumento hoje que a gente vai aplicar aqui, o gate, é uma bateria, tá? E o gate, especificamente, ele ficou muito associado à utilização em instrumentos percussivos. Mas, de cara, eu já queria deixar isso estabelecido aqui, que o gate, na verdade, ele pode ser usado em muito mais situações. Por exemplo, quando você tem um ruído de fundo, né? Por exemplo, às vezes você toca na igreja e a sua igreja tem aqueles ventiladores grandes e isso fica vazando no canal do microfone. Você pode utilizar o gate ali, tá? Você pode ter um microfone, por exemplo, o talkback da mesa de som, né? E esse microfone ele fica aberto, vazando ali, trazendo uma ambiência não muito legal, né? O pessoal da House Mix falando, o próprio som do PA entrando pelo microfone. O gate ele também pode ser utilizado ali numa situação onde você tem um atraso, tá? Você tem dois microfones, um está mais perto da tua captação ali, do objeto que está sendo captado, né, do instrumento, e o outro está um pouco mais longe. Isso pode gerar um cancelamento de fase. O gate ele pode ser aplicado, por exemplo, nesse microfone que está mais distante, justamente para que não aconteça o cancelamento. Você pode... eu já utilizei gate, por exemplo, para tirar, às vezes, instrumento mal aterrado, que está com aquele humzinho, aquele, né, isso dá muito em guitarra, contrabaixo, às vezes um pouquinho no violão. E aí eu utilizo o gate para tirar esse ruídozinho que possa estar vindo do instrumento ali. Nem sempre o músico está atento com esse tipo de situação, então tira a mão ali e fica aquele ruídozinho que incomoda, né, pra caramba. E aí a gente pode utilizar o gate nessas situações. Mas contextualizando, o que é o gate em si, né? O que é o gate, né? O gate, basicamente, pessoal, ele vai atuar, não é à toa que sempre você vai achar o gate dentro de uma parte, isso em softwares mesmo chamados dynamics, né, ou os dinâmicos, tá? Porque tanto o gate quanto o compressor, eles vão atuar em cima da dinâmica do áudio que a gente estiver utilizando. E sempre que a gente falar de dinâmica, a gente vai falar de volume. O gate, ele nada mais é do que, inclusive, se não me engano, na própria literação, na tradução literal, se chama uma porta. Tá bom, vai lá. Cuidado aí, tá? Inclusive, na tradução direta, literal direta, gate, noise gate, né, seria um portão de ruído. Então, basicamente, ele está atrelado a volume.
e ele mantém o seu canal fechado, e de acordo com a configuração dos parâmetros que a gente vai falar aqui, né, ele vai abrir, né, quando devidamente, vamos dizer assim, esse som chegar num volume que a gente vai determinar, ele vai realizar a abertura desse canal. Tá? Por isso, todos esses exemplos que eu apliquei aqui agora com vocês. Então, sem mais demora, vamos falar desses parâmetros. Se você está de fone, esqueci de falar isso no início, galera, mas é importante você estar de fone. Já 40 minutos de vídeo, só agora eu lembro de falar isso. Mas jogar na tela para vocês verem. Então aqui vai ser onde a gente vai realizar a nossa brincadeira aí. Essa aqui é um canal de uma bateria. Deixa eu tocar aqui para vocês ouvirem. Então beleza, esse é o canal da nossa bateria, tá? Bem sujo, sem nenhum tipo de tratamento, nenhuma aplicação, tá? Então você tem aqui os 4 canais aí de tons. Na verdade, esses 2 canais aqui, se você reparar, é basicamente esse tom 3, tom 4, eu acredito que seriam surdos, mas veio assim, né? Esse aqui é uma levada que eu peguei pra gente trabalhar aqui um trecho, né? E se você ouvir, basicamente são 2 canais que praticamente não tocam. Você vê que ele não tem. Aqui são os overs, né? Over, né? Que tá em estéreo esse canal aqui. Tem os 2 overs aqui dentro. Você tem bumbo. Deixa eu dar uma solada aqui para vocês ouvirem. Ó, bumbo, caixa. Aí aqui, ó. Como tem até uma ressonância de grave, dá pra ver que provavelmente isso aqui é um surdo, né? Deixa eu voltar pra cá. Tirar aqui. Ó. A bateria praticamente deve ter 2 surdos aí, 2 tons. Vou colocar aqui, ó. Você vê que eles vão ficando, a caixa ela vai ficando mais próxima, né? Aí tomando esses 2, só que no final que ele toca, ó. Então, só que no final que ele dá essa meia virada aqui. E a gente, né? Então esses 2 canais aqui a gente praticamente pode mutar. Evidentemente você não vai fazer isso na sua bateria, na sua igreja. Você não vai mudar, nessa música o batera não toca o tom, eu vou fechar. Até porque você pode esquecer fatalmente isso, né? E o gate, na grande maioria das vezes, ele vai ser usado na bateria por ser ali, tem um grande número de microfones próximos uns dos outros, que não são tocados. Você vê que predominantemente ele vai tocar isso, né, tirando no geral de todas as músicas possíveis e imagináveis, na grande maioria do tempo, o que é tocado? Bumbo e caixa. Deixa eu solar aqui para vocês ouvirem. Tá, vamos solar os pratos. Percebe como muda o som da bateria? A gente contém isso aqui, ó. Ó, ressonância, vem tudo. Principalmente esses canais aqui, ó. Os 4, que são canais que vem. Ó, essa ressonância, isso fica sobrando. Tá, a bateria não tá equalizada, não tá nada, galera. Nem comprimida, nem nada. Isso é só o som da bateria pelo som da bateria. E isso tudo, essa ressonância, isso tudo meio que vai emporcalhando
o som da sua bateria. Ah, José, mas aí é só equalizar, mas você equaliza a peça, né? Você equaliza, no caso ali, os surdos. Você não equaliza o vazamento. O vazamento é o que a gente não gostaria que houvesse, mas ele vai estar sempre presente lá porque não tem jeito. Mas que você grave uma peça por vez e junte tudo isso, mas não é assim que acontece. Então, o Git ele vai se tornar um grande aliado para a gente nessa situação. Eu decidi trabalhar com vocês aqui, que eu acredito ser um exemplo mais completo. Não adianta a gente trabalhar esses dois canais, porque ao longo aí eles não vão ser tocados. Você pode até e deve aplicar um gate, se o teu contexto for parecido com esse, né, para tirar esse ruído de fundo aqui. Vai limpar ainda mais a sua bateria. Mas para que você consiga fazer a regulagem, em algum momento ele precisa ser tocado. Então, quando você estiver passando o som, né, do teu batera, você pode pedir para ele tocar, para você regular esse ajuste, o corte desse vazamento. Mas é importante que em algum momento ele toque, para que você não faça um gate muito agressivo e aí ele vai cortar, né? Ou não vai pegar na hora que ele tocar, no caso aqui desses surdos aqui. Tá? Então, como aqui ele não toca em nenhum momento, eu não vou aplicar o gate aqui simplesmente para cortar o ruído. Mas é o que eu recomendo que você faça aí. E detalhe, galera, passar não é só botar o cara lá, tum, tum. Deixa eu até trocar aqui a tela. Passar não é só você botar o batera e ficar caixa, tá, 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 tá. É importante que você coloque ele efetivamente para tocar e que de preferência ele faça isso dentro da banda, sabe? Isso é uma dica que eu dou sempre pra galera. Você pode dar uma passada assim rápida nos tons para ver coisas discrepantes assim em relação a ganho, equalização e por aí vai. Mas o mais interessante é você fazer isso enquanto o músico está tocando ali uma música de preferência do repertório, tá? Com a pegada do repertório, tocando com outros músicos em volta, principalmente para essa questão. Aqui é simplesmente a batera, né? Essa é uma batera que inclusive foi gravada muito provavelmente no estúdio, porque você não vê nenhum outro tipo de vazamento a não ser da própria bateria. Mas é interessante que você faça isso, né, no contexto de igreja, com todo mundo tocando, porque aí sim você tem um cenário mais próximo à realidade do que vai acontecer na hora. Tá? Lembrando também, galera, que gate ele trabalha com o volume. Então, se você tem um músico que às vezes não tem uma técnica muito apurada, não tem uma habilidade, e ele toca no caso a bateria, né? Como o nosso exemplo aqui, a gente está se atendo à bateria, mas ele toca ela com pegadas diferentes, né, mesma música, isso pode sim interferir na regulagem que você faz do seu gate. Tá, então, gate é uma coisa muito sensível que tem que ser usado com muita consciência. Às vezes, a regulagem que você faz em um gate para uma música, ela não vai servir para outra música. E aí não é só uma questão de falta de habilidade do baterista, é porque a pegada realmente ela muda de uma música para outra, porque muitas das vezes a música pede isso. A música pede que ele toque com mais pegada, com mais força, ou vai fazer com que ele toque mais suave, e isso vai interferir na regulagem do seu gate. Então, voltando aqui, pessoal, como eu falei com vocês, eu vou escolher esse canal de tom aqui, porque ele tem bastante vazamento ao longo de todo esse take aqui, tá? E ao final a gente tem uma peça. Então, qual que é o nosso desafio? Limitar todo esse vazamento com gate, tá? Retirar isso aqui, suprimir isso, manter com que o gate fique fechado e ele só abra ao final quando ele é tocado aqui.
Porém, a gente precisa ter um cuidado com essa questão, que não é só uma questão de abrir e fechar, mas a maneira como esse gate ele abre e fecha esse canal. Porque dependendo da situação, você pode tirar a, a musicalidade, né? Vocês vão ver quando a gente abrir o gate aqui e começar a mexer, às vezes a gente pode conseguir com que ele feche e ele abra aqui, mas a velocidade com que ele faz isso e com que ele abre e fecha acaba tirando a naturalidade com que esse som ele acontece. Então, são dois desafios, tá? É tirar todo esse vazamento e preservar a nota que é tocada de forma natural. Esse é o grande desafio. E isso, né, aliado ao que eu estava falando agora com vocês, é o grande desafio do gate, né? Porque isso aqui, né, a nota, aí se você, aqui eu tenho uma nota isolada, mas poderiam ser duas notas em sequência. Poderia ser um tribal, poderia ser, enfim, uma situação onde essa naturalidade ela se torna mais difícil. E aí, dependendo da regulagem, isso vai influenciar muito mais de uma música para outra ou de um toque para outro. Às vezes o primeiro toque ele é mais forte, o segundo toque ele vai ser mais suave. Isso vai influenciar no volume, que vai mudar completamente o sinal e vai interagir de forma diferente com a sua regulagem que você fez no gate, beleza? Então deixa eu voltar a agulha aqui para frente. Vou tocar aqui para vocês ouvirem de novo só esse canal. Então, vocês percebem aí que é basicamente vazamento. O bombo, o tom ele não está sendo tocado. E aí ele é tocado bem aqui no finalzinho, tá? Vamos abrir o gate aqui. Isso aqui é a parte dos dinâmicos. Então você tem um limitador, tem um compressor, estão desligados, não são o nosso foco nesse momento. E aqui eu tenho um expander e um portão, né? Aqui meio que já estão traduzidos aqui os parâmetros, mas eu vou de alguma forma tentar usar os nomes mais tradicionais aqui, que é o que você vai encontrar nos gates aí da vida, das mesas de som, dos plugins e por aí vai, tá? Então, para começo de conversa aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui para o início. A gente tem esse limite aqui, que ele basicamente deixa eu zerar esse cara aqui. Esse limite aqui, que ele basicamente vai fazer o papel do nosso threshold, o threshold. Aí você escolhe a pronúncia. Eu sou uma lástima para pronúncias, mas o threshold ele é a referência, né? É a partir dessa referência, é como se fosse uma marcação que você está dizendo, fazendo para o gate. Ó, gate, a partir daqui você vai desencadear todos os outros parâmetros de como eles vão fazer com que o gate se comporte, tá? Uma dica interessante para a gente definir aqui o threshold no gate cara, primeiro dar uma olhada de como o sinal ele está se comportando. Então eu vou tocar aqui de novo, tá? Você percebe que boa parte está aqui, ó. Nessa região aqui, ó, de menos 20, descendo um pouquinho mais acima. E vai ter uma hora que o tom ele vai tocar. Chegando. Você vê que o sinal chega a clipar, né? Quando ele toca o tom, ele chega a clipar o sinal. Então ele fica mais ou menos nessa região de menos 20 aqui. Então eu vou subir o threshold. Adianta eu colocar o threshold mais abaixo? Vamos ver o que acontece. Então aqui, ó, basicamente a informação é essa, tá? Então se tudo está acontecendo aqui e eu quero que ele fique abaixo, se eu coloco o threshold mais abaixo, não vai adiantar, porque automaticamente tudo está passando e eu estou dizendo para ele, você só vai abrir a partir daqui, de menos 40. Como
a maioria do nível, né, a modulação média do sinal está em -20, ele vai estar sempre aberto, porque o sinal está sempre passando. Então, o ideal é que a gente mantenha em torno de 20 e de repente um pouquinho mais para cima, tá? Esse segundo cara aqui, na verdade eu vou pular ele e vou falar da taxa, tá? A taxa seria o ratio, né? Nas traduções mais originais, né? Quando você vai ver nas versões, você vai estar lá a razão, né? Seria exatamente assim, o quanto de proporção, né? De proporcionalidade você vai dar para essa quantidade de sinal que passa, né, do threshold. Então, quantos eu vou deixar passar? Seria isso. Neste caso, o Rachel ele vai ter uma aplicação mais interessante, mais esclarecedora quando a gente for falar de compressor. Neste caso aqui, como a gente quer de verdade fechar, então seria a menor proporção, a menor razão, a menor porcentagem, que é 1 para 1,1, né? Seria a menor de todas aqui. Ou seja, eu quero que não, enquanto ele não chegar no threshold, não passe nada, nada, nenhum por cento de passe. Então seria a menor razão. Esse intervalo aqui, ele funcionaria como se fosse um ganho, ó, uma redução, né? Seria um ganho meio que às avessas, né? Seria uma redução de ganho aí em relação ao sinal que está antes do threshold. Por exemplo, eu vou botar para tocar aqui, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Vou levantando ele aqui, ó. Olha o que está acontecendo com o ruído. Só a caixa, tá vendo a caixa? Vou voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho o threshold e vou tocar de novo. Ó, só a caixa que toca no volume normal. Tudo que tá antes, né, aqui do threshold, com o canal fechado, eu estou reduzindo o ganho dele. Então, por isso que, né, quando eu falava do threshold, eu falei que ele tem que estar sempre acima da média de volume que você tem de vazamento nesse canal. Aqui a gente está com uma média bem alta, da maneira como esse som foi gravado. Então a gente vai elevar um pouquinho e vamos ver agora. A gente pode levantar um pouquinho. Poderia zerar tudo? Poderia, mas não é isso que eu quero. Vamos ver agora no tom. Você vê que o tom ele acabou ficando um pouquinho de fora. Então eu vou voltar esse threshold mais para cá. Aí você vai falar, pô, José, mas vai ficar vazando as outras coisas. Aí a gente pode diminuir mais isso aqui. Vamos ver como é que fica. Ó, 100. Deixa eu voltar do início aqui pra gente ouvir. Percebe que o tom ele ficou totalmente descaracterizado dentro daquilo que eu falei com vocês de naturalidade. Vamos tentar agora colocar essa redução aqui no máximo. Perceba aqui o seguinte, galera. Você já tem uma diferença muito considerável aqui. Isso é uma dica que eu quero dar para vocês.
A gente já está fazendo uma certa de controle, de redução desse vazamento, apenas com dois, né, dos parâmetros aqui, mexendo em dois dos parâmetros. Ainda nem mexi nesses parâmetros que estão aqui embaixo, tá? Mas só aqui a gente já está fazendo uma redução. Porque às vezes, galera, não estou conseguindo ajustar, não está ficando natural. Mas perceba que só de você reduzir o ruído de fundo já está valendo. É uma dica que eu quero deixar para vocês isso. Cara, tá complicado, dependendo. Ou às vezes você quer fazer uma regulagem que ela sirva para mais músicas. Então, ao invés de você fazer uma coisa muito ajustada, muito, né? Cara, eu tiro a zero ali todo o ruído de fundo e ainda tem o som da nota ali natural. Você pode simplesmente diminuir esse ruído de fundo, né? Isso já pode, né? Só isso em si já pode fazer uma grande diferença aí na sua mixagem. Ah, vamos ver como é que vai soar esse tom lá no final. Percebe? Soou bem, até relativamente bem natural. É diferente do que estava antes, ó. Vamos tocar. Ó como vaza. Deixa eu voltar só aqui para a gente ouvir sem o gate atuando. Ó, perceba a nota. Deixa eu ver se eu consigo colocar para cá. A nota sem o gate. E agora... Ah, tá natural? Tá idêntico? Não tá. Mas é uma questão que a gente pode ir controlando com esse intervalo. Eu posso tirar um pouco mais. Vamos tentar subir um pouquinho. Ou descer um pouquinho. Deixa eu ver aqui desse jeito aqui como é que fica. Um pouquinho melhor. Um pouquinho mais natural. Deixa eu descer agora. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Assim eu já não curti muito como ficou, não. Vou tentar subir aqui. Vamos ouvir? Eu vou soltar o bumbo e a caixa junto. Percebe a diferença no contexto? Como isso soou? Vou tocar para vocês, ó. Tem só bumbo, caixa e esse tom. Tá, o tom tá comprimido, tá comprimido não, perdão, tá com gate agora. Você ser nada. Agora eu vou voltar aqui, vou soltar o gate do tom. Sem gate. Olha como é que vem a ambiência. Vazamento. Ó, vamos ver só a hora que ele dá a viradinha ali e toca no tom. Agora eu vou tirar. Então você percebe o seguinte, pessoal.
percebe o seguinte, eu não fiz usando apenas 2 parâmetros ali, né? Essa taxa de redução e o threshold, eu já fiz uma redução dessa ambiência. Ainda tem muito vazamento, você vê que principalmente a caixa, ela abre bastante o gate, passa bastante, mas quando você coloca com o bumbo e o bumbo e a caixa eu não fiz absolutamente nada, você já tem uma sonoridade diferenciada, a bateria ela soa um pouquinho mais seca, um pouquinho mais coesa ali, sem tanta ambiência, sem tantos vazamentos. Isso se a sua concepção, se o seu objetivo é deixar a sua bateria um pouco mais seca. Em geral, na grande maioria das vezes, com a realidade que a gente tem nas igrejas, é o que a gente acaba tendo interesse, né? É de deixar a bateria mais seca, mais limpa, né? Para você conseguir ouvir o som das peças. Em geral, no ao vivo, na igreja, é o que a gente busca fazer, mas você pode ter uma intenção diferente em relação a isso, e aí você basta usar o gate para dosar essa quantidade de ambiência. Eu poderia fazer ele aqui, movendo ali, de repente baixando o threshold, mexendo, diminuindo essa redução, de volume, de ganho, né? Eu conseguiria de repente deixar mais um pouco de vazamento, se for essa a sua intenção, mas vocês já viram aí a diferença que faz com apenas 2 parâmetros aí do gate em relação ao todo. E é uma técnica boa também, se você quer deixar um gate, né, uma maneira de você fazer com que você tenha um gate, uma regulagem mais universal, independente da quantidade dos tipos, né, as variações de dinâmica que você tenha ao longo do período de louvor na sua igreja, né, de uma música para outra, você consegue ter uma regulagem mais ampla. Não vai ser tão personalizada, tão justa, mas vai fazer com que você tenha um pouco mais de tranquilidade em relação a não ter que ficar indo lá e agora tá picotando, tá cortando o som do tom, não ficou natural, tá picotado. Isso é o que a gente não deseja fazer com o gate, tá? Vamos agora, pessoal, para esses parâmetros aqui de baixo, tá? O ataque, como o próprio nome já diz, é o ataque. O ataque ele vai controlar a velocidade com que esse gate ele abre, tá? A velocidade de abertura, ou seja, depois que esse sinal ele passa o threshold, quanto tempo, né, com qual velocidade esse canal ele vai abrir, vai ser regulado aqui no ataque. Aqui eu tô com a regulagem mínima dele, tá? 0,50 milissegundos. E vamos ver o que acontece quando a gente brinca com essa regulagem aqui, tá? Outra dica, pessoal, esqueci de falar isso com vocês, é sempre atentar qual é a unidade de medida do parâmetro que você está mexendo, tá? Aqui eu estava mexendo com volume, você vê que o threshold é basicamente uma regulagem de volume. Esse intervalo aqui eu achei curioso ele porque eles não colocaram nenhum tipo de unidade, mas fica evidente que tem algum ganho aqui de redução, então tem a ver com volume, embora não seja essa unidade descrita aqui. Aqui é proporcional, né? Aqui a gente vai trabalhar sempre com tempo em milissegundos, tá? Para todas essas regulagens que a gente vai falar aqui agora. Então, vamos lá ao ataque. Deixa eu voltar aqui a agulha, botar aqui no final. Vamos lá, vamos botar para tocar. Mexer aqui no intervalo na redução. Fazer um pouquinho mais agressivo aqui. Praticamente não saiu nada, né?
até o final aqui. Mas aí também eu coloquei o quê? Um tempo muito longo, né? Então ele é um tempo, é uma velocidade muito longa. Vamos botar mais curto. Ó, ele abre, né? Muito mais rápido. Então vou botar no meio termo agora. Deixa eu descer um pouquinho o threshold, que acho que vai ficar melhor da gente perceber essa. Melhor. Vamos ver quando ele chega agora no toque no tom. Agora vamos ver ele mais de baixo. Aumentar um pouquinho o tempo. Deixa eu avançar um pouquinho o threshold. Vou botar agora aqui pra gente ouvir do início. Vamos ver no tom agora. Ver se vai dar certo. Você vê que ele agora ficou. A gente conseguiu segurar muito mais a ambiência, mas o grande problema aqui é que a gente descaracterizou a nota que a gente deseja que ela soe, ela está picotada, e não é isso que a gente queira fazer. Vai ser muito complicado ajustar isso, né? Lembrando que a gente agora está partindo para uma regulagem mais, como é que eu vou dizer, mais ajustada, né? A gente quer o menos ruído possível, tá? E essa nota mais natural. E somente com esses três parâmetros, uma vez que a gente entrou aqui nessa área do tempo, vai ser difícil a gente conseguir fazer isso. Então a gente precisa evoluir, né, para as outras opções que a gente tem aqui. Esse retenção, tá? O que seria esse retenção? Seria basicamente o que a gente conhece como o hold. Quem é o hold? Deixa eu só abrir aqui para. Aí. Tá. Deixa eu voltar aqui. O hold, essa retenção aqui seria o hold, tá? O hold seria o tempo que esse canal, tá? A gente primeiro mexeu no ataque, a velocidade da abertura desse gate. Então, quanto mais maior o tempo, né, mais ele vai demorar para abrir. Então, vai ser um ataque lento, né? Um ataque rápido ele abre mais rapidamente, e assim que o som ele passa do threshold, ele abre mais rápido. O hold se controlaria ali a retenção, no caso aqui, né? O tempo que esse canal ele permanece aberto. Então ele passou do threshold, o ataque rápido vai fazer com que ele abra rapidamente, deixe passar, não vai segurar esse som. Eu vou ter o ataque da nota, o surgimento da nota, né? O ataque é a primeira coisa que a gente escuta. Então a gente vai ter o ataque da nota e essa retenção vai fazer com que eu segure esse canal aberto para que só então depois ele possa fechar. Então vou voltar minha agulhinha aqui para o início. Vou tocar e vamos ver o que acontece.
praticamente anulei, né? Não tem mais gate. Percebe aqui, ó. Percebe que aqui ele praticamente você começa a ouvir um intervalo maior. Se você está de fone, esqueci de falar isso no início, galera, mas é importante você estar de fone. Já 40 minutos de vídeo, só agora eu lembro de falar isso. Mas você consegue perceber que a nota, os sons, eles duram mais, né? Tem uma duração maior. Subir. Bem bem fechado aí o gate. Ó, presta atenção. A gente segurou. A gente já tem aí um resultado. Deixa eu colocar aqui mais perto do tom. Ó. Percebeu como o tom ele já soa muito mais natural? Ah, mas aí ele meio que dá uma morrida ali rápido, né? Então, é nesse momento, antes de eu partir para a liberação que seria o release, deixa a gente comparar com e sem. Olha a diferença. Vou botar aqui, vou tocar sem o gate. Agora a gente vai colocar o gate em ação. Vou tocar ele de novo. Qual que é o nosso problema aqui agora? É o final, né? Que ele não corte. Então o release, o que o release ele vai controlar? É o tempo o tempo para que esse gate ele feche o canal de novo. Então quanto maior for o tempo do release, mais tempo vai demorar para esse canal. Então a gente basicamente está caminhando aqui para um ataque rápido, onde eu vou ter esse canal abrindo rápido e deixando passar o que eu preciso. Um tempo aí de hold, né, de médio para alto, onde eu seguro esse canal um tempo mais aberto, e um release que a gente vai ver agora. Deixa eu zerar ele aqui. Percebe que aqui a gente já teve diferença. Vamos ver aqui. É que o tom ele tá bem no finalzinho da trilha, né? Então, talvez você não consiga perceber uma diferença tão grande. Vamos diminuir um pouquinho esse ataque. Vou manter esse release aqui. E vamos ver agora como é que ele vai soar.
Então percebe aí que ele já soou muito mais natural. Um recurso que você tem aqui seria essa compensação, que aí sim vai atuar como um gain. Ó, você vê que ele atua. Ó, vamos ver aqui como é que vai ficar. Tô dando um ganhozinho nesse sinal, na saída do sinal. Talvez aí um pouquinho menor aqui no release. Vamos diminuir um pouquinho mais esse release. Vamos ver se fica bom. Logo em seguida ele vai fechar, porque a trilha corta e ele fecha o canal. Então a gente tem essa questão do finalzinho da trilha aqui, tá? Mas já é um resultado bem diferente em relação ao que a gente tinha. Vou botar aqui do início, vou botar aqui do meio que fica mais perto. 100. Voltar para cá. Agora vamos ouvir, deixa eu ligar ele e vamos ouvir com o bumbo, só lá que o bumbo e a caixa. Vamos ouvir só o bumbo e a caixa. Tô sem o som. Eu tomo aqui, perdão. Então você vê que aquele som de tom que a gente ouviu é do canal mesmo. Então vou voltar aqui e ele ficou bem presente. No todo funcionou. Bumbo, caixa e o tom. E é isso aí, pessoal. Então, a gente caminhou para mais ou menos essa configuração aqui do nosso gate. Então, a gente trabalhou com threshold alto, tá? Porque o vazamento é um vazamento bem alto, né? Do bumbo da caixa, principalmente da caixa. Vocês veem quando eu tento chegar a linha aqui do threshold, né, mais perto aqui do zero, a caixa ela passa, ela abre o gate com muita facilidade, então a gente acabou trabalhando com ela um pouquinho mais para frente, tá? Reduzimos bem aqui, através do intervalo aqui, a redução do que estava antes aqui do gate, tá? Ele funcionaria aqui como se fosse uma dosagem ali do quanto que a gente tem, né? A gente consegue reduzir em relação ao sinal, né, dentro do canal ali, do quanto que a gente controla aqui seria o equivalente ao quanto a gente fecha aqui, né, o quanto esse canal ele fica fechado e ele fica bem fechado, né, reduz bem. O ataque é a velocidade com que abre, então a gente colocou aqui de um médio para seria mais para um ataque curto aqui, um ataque rápido, né, abrir rápido aí esse canal. A retenção já é uma retenção de média para alta, assim, né? Em termos de o tempo que esse hold ele vai ficar aberto, né? O canal esse hold vai manter esse canal aberto para que o som passe, né? E a gente não perca a naturalidade da nota. E aí um release aí para ele vir fechando mais rápido um pouco, de médio aqui, ó, até aqui, acho que funciona bem. Deixa eu só
Você vê que ele ali, ele depois que o som, ele vem bastante vazamento. Então, por isso que a gente deixou ele aqui. Deixa eu ver. E aí ele curta. É porque aqui o tom ele acaba tocando bem no finalzinho da trilha, a gente não consegue ter essa noção tão legal assim do efeito do release. Ficou um pouco rápido. Mas vai fazer muita diferença, pessoal, quando você tiver toques em sequência, tá? Um tom toca 2 vezes, 3 vezes, um tribal, por exemplo, né? Quando o batera está fazendo um tribal da bateria, você vai ver como esse release aqui ele acaba se tornando uma ferramenta muito mais, a atuação dele muito mais efetiva em relação ao que você está precisando atuar nesse momento. Então, galera, é isso, tá? Eu poderia aqui aplicar, deixa eu fechar aqui, em mais peças aqui, mas acho que essa é uma peça que a gente conseguiu demonstrar bem aí a função do gate. Para as próximas aulas aí, que a gente for falar de compressão e equalização, já devo trazer eles aí aplicados em outras peças. Caixa e bumbo, pessoal, é uma coisa que eu acho muito complicado, como são peças que a gente, na grande maioria das vezes, usa com uma frequência bem alta, né? O intervalo de uma nota para outra é um intervalo às vezes muito curto. José, então não pode usar. Não estou falando que não pode. Eu particularmente, dificilmente eu utilizo. Eu costumo utilizar mais nos tambores. Às vezes, dependendo do contexto, posso usar ali no bumbo, tá? Dependendo muito do contexto. Caixa dificilmente eu utilizo, hit em caixa, tá? E prato eu prefiro tirar o que eu preciso tirar do prato de outro jeito. Quando a gente for falar dos próximos tópicos aí, talvez eu entre nessa questão aí dos pratos com vocês, tá? Então é esse, pessoal, esse foi o nosso conteúdo hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Tentei fazer da forma mais prática possível, explicando, mostrando para vocês como é que o som ele vai reagindo a cada parâmetro aí que a gente vai utilizando. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, dúvidas, por favor. Sempre costumo dizer que as dúvidas são um sinal de que você começou a entender. Se você está começando a entender um processo sobre qualquer coisa na sua vida, é natural que vão surgir dúvidas. Quando não há dúvidas, aí que eu costumo ficar um pouquinho mais preocupado. Mas deixa aí os comentários. Cara, se esse vídeo te ajudou, não deixa de compartilhar aí com o máximo de pessoas, né? Os seus amigos aí da igreja, de outras igrejas, tá? Os seus amigos músicos, manda para eles. Tem uma galera que tem isso, a gate nos pedais, pedaleiras e por aí vai. Então ajuda também a entender a utilização dos parâmetros. E é isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí da nossa sequência. Grande abraço. Tchau, tchau.